Imagina a cena. Um português sai de casa, atravessa a rua e dá de cara com uma placa escrita: Pastel de feira, 3 por 10. O pastel é de vento, a trilha sonora é um funk tocando numa JBL e o cheiro é de churrasquinho de gato. Não, ele não foi abduzido. Ele tá em Lisboa mesmo. Só que Lisboa virou Brás. A cada esquina, um mano, um tipo assim, um podpá com sotaque puxado e blusa do Corinthians. A cada novo prédio, uma chance de ouvir o velho e conhecido. Aceita fiador do Brasil? O que era fuga virou invasão. O que era sonho europeu virou reality show bostileiro. E o mais curioso, ninguém invadiu com navio ou espada. Invadiram com dívida, saudade e muita vontade de fugir do bostil. Mas será que essa nova colonização é só uma busca por qualidade de vida? Ou tem algo mais profundo e podre, por trás do que está rolando entre Brasil e Portugal? Fica até o final, porque o que parece piada, na verdade, é só a realidade bostileira vestida de mala de rodinha. Aproveita e já mete o dedo nesse like e se inscreve no canal, porque aqui a gente não passa pano, passa raiva com estilo. Aperta o botão de se inscrever antes que a imigração portuguesa peça seu comprovante de renda do iFood. E ativa o sininho, porque no próximo vídeo o tapa vem com sotaque, deboche e passaporte carimbado. Aqui é Bostil, mas com crítica em 4K e sarcasmo nível exportação. E aí, depois de tanta promessa de o Brasil que vai dar certo, o que o brasileiro faz? Mete o pé, mas não para Miami nem para o Canadá. Vai para Portugal. Isso mesmo, o país da saudade, do pastel de nata e do português com sono. Mas por que, afinal, tá todo mundo correndo pro lado de lá? Simples. Porque aqui a bala perdida vem com CEP, o SUS virou roleta russa e o único investimento que rende é o Pix pro coach de mentalidade. Em Portugal, pelo menos, o ônibus chega na hora, o salário paga o mês e não só a fatura do cartão. E o trabalhador é tratado como cidadão, não como bicho. E tem mais. A língua é quase a mesma, o clima é parecido e o brasileiro ainda acha que vai ser elite só porque tem sotaque diferente. A galera quer fugir da selva e pousar na civilização, nem que seja para morar em T0 no subúrbio de Lisboa, dividindo espaço com 12 compatriotas e um gato que responde por Senhor Joaquim. Mas calma que isso é só o começo. A invasão tem motivo, consequência e muita ironia. Fica aí, porque o roteiro ainda vai descer ladeira com a malinha de 23 quilos e um currículo de vendedor de açaí gourmet. Só que nem tudo é vinho do Porto e passeio em Sintra, porque depois que o avião pousa, a realidade desce junto com a mala. Pesada, burocrática e bem menos acolhedora do que o feed do Instagram prometia. O brasileiro chega em Portugal achando que vai viver novela da Globo em Lisboa, mas descobre que o primeiro papel que vai pegar é o de figurante na fila do CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E spoiler, o visto às vezes demora mais que obra da prefeitura no Bostil. A vida profissional também não é exatamente um conto de fadas. Muita gente que era chefe aqui vira entregador lá. Médico que operava no hospital, agora opera o caixa do supermercado. E não é porque o português é ruim. É porque o sistema é travado mesmo. Diploma? Só vale se for carimbado, reconhecido, traduzido, consagrado e, claro, aprovado por meia dúzia de órgãos que fazem o SUS parecer ágil. E se você pensa em alugar um canto, boa sorte. O preço tá tão alto que dá para pensar que o T0 em Oeiras vem com vista para o mar e direito a uma bênção do Papa. Spoiler de novo, não vem. Vem com mofo, infiltração e senhorio querendo 3 meses adiantados, fiador em Portugal e talvez um rim como garantia. Ou seja, o sonho português tem taxa de esforço, imposto europeu e saudade tropical. Mas o brasileiro aguenta, né? Porque se é para se ferrar, pelo menos que seja num país onde o ônibus não explode e o policial não confunde guarda-chuva com fuzil. Só que a integração não é automática, é suada, é ralada. E é aí que o drama começa a virar roteiro de resistência com sotaque misturado.
E quando o brasileiro acha que já venceu o visto, o aluguel e o subemprego, vem a rasteira mais silenciosa e nojenta, o preconceito disfarçado de piada, de brincadeira, de olhar torto no mercado. Porque apesar do mesmo idioma, do mesmo sangue colonial e da mesma novela da Globo, tem muito português tratando o brasileiro como invasor, como bandalheiro, como a ralé que está estragando o país deles. E não sou eu que estou dizendo não. É o próprio relatório da Comissão de Igualdade e contra a Discriminação Racial de Portugal, que mostrou um aumento de 433% nas denúncias de xenofobia contra brasileiros desde 2017. Sim, 433%. Tem patrão que acha que brasileiro veio com manual de exploração junto. Tem vizinho que denuncia só porque ouviu um funk no volume 3. Tem até policial que te olha diferente na rua, só porque teu sotaque entrega que você veio do Bostil. E o mais doído é ver isso vindo de um povo que tanto fala em acolhimento, mas na prática trata o imigrante como peso. Mesmo que esse imigrante esteja lavando o chão do restaurante que ele janta, ou cuidando da mãe idosa que ele não tem tempo para visitar. É o famoso, venha gastar aqui, mas não se misture demais. E o brasileiro vai levando, calado, engolindo, se adaptando, porque já aprendeu no próprio país que quem reclama, perde espaço. Mas cá entre nós, até quando vai valer a pena sorrir com sotaque neutro para disfarçar o ranço que respinga por trás do bom dia? Você acha que o brasileiro está invadindo Portugal? Ou só fugindo do Titanic chamado Bostil? Comenta aí embaixo se você já pensou em meter o pé ou se ainda acredita que dá para viver nesse circo em chamas. Seu comentário aqui vale mais que muito coach por aí. E pode até virar treta nos comentários. A gente adora. Então solta o verbo, sem filtro e sem dó. Porque aqui a opinião é livre. Pelo menos até a próxima censura. Com o preconceito escancarado e os olhares tortos já jogados na mesa, a ironia da história começa a se desenhar. Mesmo sendo alvo de xenofobia, o brasileiro é um dos motores que movimenta a engrenagem econômica de Portugal. Nas obras, nos restaurantes, nas startups, no turismo e até no entretenimento, a mão de obra e o talento brasileiros estão por toda parte. É o brasileiro que constrói o prédio, serve a comida, cuida do idoso e ainda cria conteúdo que bomba no TikTok luso. O imigrante incômodo é, na real, o mesmo que sustenta o sistema que muitos locais fingem que não dependem. E sabe o mais engraçado, ou trágico? Muitos portugueses olham o brasileiro com certo desdém, até o momento em que precisam dele. A percepção oscila entre invasor e salvador da economia. É o clássico. O brasileiro é bom para servir, mas não para ser vizinho. Mas o que ninguém gosta de admitir é que a cultura brasileira, com todos os seus contrastes, também virou exportação. A língua ganhou gíria nova, o funk bate no fone europeu, o jeitinho conquistou espaço. E gostem ou não, a presença brasileira em Portugal não é só numerosa, é transformadora. A questão que fica é, será que o preconceito se sustenta quando o imigrante é quem mantém o show girando? Ou será que é só mais uma hipocrisia com sotaque europeu? E no meio desse cenário de contradições, onde o brasileiro é ao mesmo tempo peça essencial da engrenagem e alvo de hostilidade, surge a pergunta inevitável. E o futuro? Vai melhorar ou piorar? Com o aumento constante da comunidade brasileira em Portugal, a tendência é que o país seja forçado a encarar de frente essa realidade. Políticas de imigração mais rígidas? Pode apostar. Barreiras disfarçadas de burocracia já estão no jogo. Mas também há um movimento contrário. Mais vozes brasileiras ocupando espaços, mais representantes falando português do Brasil nos debates, mais presença não só nas ruas, mas nas decisões. A comunidade começa a se organizar. Associações, coletivos, iniciativas culturais, tudo isso sinaliza que o brasileiro deixou de ser apenas mão de obra importada e virou força política e social. A próxima década pode ser marcada por uma disputa direta entre a resistência conservadora portuguesa e a afirmação definitiva da diáspora brasileira.
Portugal, que já foi colonizador, agora se vê diante de uma nova colonização, pacífica, trabalhadora e barulhenta. E o brasileiro que saiu do Bostil para fugir da humilhação, descobre que também tem voz do outro lado do oceano. A pergunta agora é: será que essa voz vai ser ouvida ou vai continuar sendo calada com sotaque disfarçado de superioridade? E é aí que a ficha cai. A tal invasão brasileira em Portugal não é um capricho nem moda de rede social. É o reflexo de um Brasil que sangra, que expulsa seus filhos com fome, medo e falta de perspectiva. Mas também é o retrato de um povo que, mesmo chutado do próprio país, insiste em construir uma vida digna, mesmo que seja do outro lado do Atlântico. Essa nova era de migração não tem caravelas nem espadas, mas carrega no peito o mesmo desejo de sobrevivência que movia nossos ancestrais: fugir do caos para tentar respirar. Só que agora não dá mais para falar em colonizador e colonizado. O brasileiro em Portugal não quer tomar nada, só não quer mais ser tomado. No fim das contas, esse fluxo migratório escancara uma ferida dos dois lados. Um Brasil que rejeita seu povo e um Portugal que ainda não sabe lidar com o espelho que essa galera carrega. O que resta é diálogo, empatia e um lembrete claro. Gente não é carga, é história viva. E quando a história se move, não tem fronteira que segure. Agora me diz aí nos comentários: se tivesse como, você também ia embora do Bostil? Ou ainda acredita que dá para virar o jogo sem precisar atravessar o oceano? Quero saber tua opinião, porque o próximo vídeo pode ser com a tua história. Se esse vídeo cutucou alguma ferida aí dentro, então você já entendeu o recado. E se chegou até aqui, é porque não é espectador comum, é parte da resistência crítica nesse Bostil que insiste em desabar. Então já mete o like, se inscreve no canal e ativa o sino para continuar recebendo verdades que não passam no Jornal Nacional. Comenta aqui embaixo: você acha que o brasileiro é bem-vindo em Portugal? Ou tá rolando um novo tipo de preconceito disfarçado de diplomacia? Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo: esse país não tem mais jeito, porque talvez ele esteja mais perto de Portugal do que imagina. E já prepara o psicológico, porque no próximo vídeo a gente vai expor o fanatismo bostileiro que troca sabão por iPhone e ainda chama isso de vitória. Spoiler: vai feder. Nos vemos lá, porque aqui o caos é conteúdo.